Bom dia, meu nome é Arthur Nunes e hoje eu e meu grupo iremos falar sobre o Índice de Massa Corporal, IMC, e os estados nutricionais. A água e o alimento são condições essenciais para a manutenção da vida. Sem alimento em quantidade e qualidades necessárias, leva-se ao risco de doenças em nosso organismo. Fatores como preferência, hábitos familiares e culturais, custos e disponibilidade dos alimentos afetam o consumo de um indivíduo. Ter uma alimentação balanceada e equilibrada aliada a bons hábitos como praticar exercícios físicos contribui para a saúde e qualidade de vida em qualquer idade. IMC é a sigla para Índice de Massa Corporal, que tem como intuito avaliar o peso de um indivíduo em relação à sua altura para saber se ele está no peso ideal, acima ou abaixo do peso desejado. Estar dentro do peso ideal é importante por estar abaixo ou acima do peso influencia a saúde, aumentando os riscos de doenças como desnutrição caso estiver abaixo do peso e AVC e infarto caso esteja acima do peso. Bom dia, meu nome é Rian e hoje eu vou falar como IMC calculado. O IMC é calculado dividindo o peso pela altura elevada ao quadrado. Ou seja, de uma forma mais simples, você multiplica sua altura por ela mesma e depois divide seu peso pelo resultado da última conta. Uma pessoa com 1,70 m e 70 kg faz o seguinte cálculo: altura multiplicada por ela mesma, 1,70 vezes 1,70, igual a 2,89 peso dividido pelo quadrado da altura. 70 dividido por 2,89, igual a 24,22. Logo, essa pessoa tem IMC de 24,22 kg. Elas podem ser classificadas em diferentes tabelas entre gênero e idade. Na tabela a seguir estão representados os estados nutricionais, como IMC abaixo de 18,5, classificação abaixo do peso, entre 18,5 e 24,9, peso normal, entre 24,9 e 29,9, sobrepeso, entre 30 e 34,9, obesidade grau 1, entre 35 e 39,9, obesidade grau 2, maior ou igual a 40, obesidade grau 3. Bom dia, meu nome é Iago e hoje eu vou falar um pouco sobre os problemas que a gordura traz ao corpo humano. O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças como hipertensão arterial, aumento de colesterol e triglicerídeos, diabetes, apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto no miocárdio, acidente vascular cerebral e pode estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer. Contudo, isso não significa que ser magro ao extremo não cause mal à saúde. Um corpo abaixo do peso ideal pode esconder problemas de saúde como diabetes e hipertireoidismo, entre outros males, assim como pode acarretar distúrbios que chegam até mesmo colocar a vida em risco. Saber as causas e a consequência do baixo peso é essencial para a manutenção da saúde e do bem-estar. Bom dia, meu nome é Gabriel Bernardo e eu vou falar sobre como são obtidos os possíveis resultados de IMC em crianças e adolescentes. A tabela a seguir indica os possíveis resultados do IMC, sendo que o IMC entre 18,5 até 24,9 representa o peso ideal e o de menor risco de algumas doenças. Em crianças e adolescentes, a avaliação do estado nutricional leva em conta um conjunto maior de parâmetros. Além da análise do IMC, que é feita de acordo com a idade, leva-se em conta outros fatores, como a estatura do indivíduo em relação à sua idade, o peso do indivíduo em relação à sua estatura, o gênero do indivíduo e o peso do indivíduo em relação à sua idade. Bom dia, meu nome é Renan e hoje eu vou falar sobre o IMC em relação aos idosos. Idosos possuem naturalmente menos musculatura e mais gordura do que jovens e adultos, por isso seu IMC é diferenciado. A conta feita é a mesma, mas a tabela muda um pouco. Essas duas tabelas são aplicáveis para pessoas com mais de 65 anos de idade. O IMC, que indica que o idoso está abaixo do peso, é abaixo de 22, o que indica que ele está no peso ideal é entre 22 e 27.
O sobrepeso é quando o IMC está entre 27 e 32 no sexo feminino e entre 27 e 30 no sexo masculino. A obesidade nos idosos é classificada com IMC acima de 30 para os homens e 32 para as mulheres. O IMC apresenta uma série de limitações. É importante avaliar atentamente esse índice, lembrando-se sempre de que outros fatores podem afetar o peso de uma pessoa. Assim sendo, o IMC apresenta suas limitações e nunca deve ser usado como único padrão para avaliar se uma pessoa está ou não acima do peso. Esse índice, quando usado como a única forma de avaliação, pode levar a um diagnóstico impreciso e, consequentemente, a um tratamento ineficiente. O índice não avalia se o peso está relacionado com o tecido muscular ou o tecido adiposo. Isso significa que uma pessoa com grande quantidade de massa muscular pode ser considerada obesa quando analisamos apenas a proporção entre peso e altura. A proporção do corpo também é uma limitação do IMC, uma vez que pessoas que possuem pernas curtas terão o IMC aumentado. Idosos apresentam uma mudança na proporção entre a gordura corporal e a massa magra. Com a idade, a gordura corporal aumenta, mas a massa magra diminui. Quando avaliamos apenas o peso e a altura, não conseguimos verificar essa diferença das proporções, o que pode gerar um resultado errôneo. Alguns indivíduos com grande quantidade de gordura podem ser interpretados como adultos com peso adequado, por causa da perda de massa magra. Mulheres e homens possuem padrões de gordura corporal diferentes. A mulher geralmente apresenta a maior porcentagem de gordura. A gravidez gera resultados errados, pois o peso proveniente da gestação pode ser confundido com obesidade. Forma de produção. Os estudos do belga Adolphe Quetelet, considerado o pai da antropometria científica, permitiram abandonar os padrões subjetivos adotados até então, substituindo-os por métodos estatísticos. Quetelet se tornou o primeiro a desenvolver tabelas de altura e peso para estudar suas relações e um pioneiro na aplicação da análise matemática ao estudo do homem, tendo ele criado o índice de Quetelet em 1832, que hoje conhecemos como índice de massa corporal, mas sua fórmula foi ignorada por mais de 100 anos. Após a Segunda Guerra Mundial, começou-se a observar a estreita relação entre peso corporal e mortalidade, principalmente por doenças do coração e diabetes. Uma epidemia de obesidade levou os cientistas a encontrar a fórmula de Quetelet nos anos 1960 e confirmarem sua validade, principalmente com os estudos da década posterior, quando a fórmula foi nomeada Índice de Massa Corporal. Desde então, o IMC vem sendo usado no mundo todo, tendo sido adotado pela Organização Mundial da Saúde para classificar baixo peso, sobrepeso e obesidade em adultos.